6 de junho de 1945, Braunschweig, Alemanha. Um garoto de 16 anos chamado Heinz Petri está parado em um fosso de areia. Suas mãos estão amarradas atrás das costas. Um poste de madeira sustenta seu corpo. O carrasco coloca um pano branco sobre seus olhos. À frente, um pelotão de fuzilamento da Polícia Militar Americana aguarda o sinal. Heinz não veste o cinza do exército. Ele usa roupas civis gastas, largas demais para seus ombros estreitos. A poucos metros dali, outro adolescente espera a sua vez. Joseph Schoener tem apenas 17 anos. O contraste é absoluto. Soldados americanos adultos, fardados e armados, miram contra crianças em trajes comuns. O crime registrado nos papéis: espionagem. Em menos de 1 minuto, o som das salvas de tiros cortará o ar. A execução de Petri e Schoener não foi um caso isolado de vingança. Outros soldados infantis alemães enfrentaram o mesmo destino diante dos aliados. A justiça militar ignorou a certidão de nascimento. Quando crianças se tornam armas, a proteção da infância desaparece. O Estado transformou uma geração inteira em fanáticos descartáveis. O custo dessa metamorfose foi pago com sangue no fosso de Braunschweig. Mas para entender essa cena, é preciso voltar não ao fim da guerra, mas aos crimes que essas crianças cometeram 1 ano antes. Em 1944, esses mesmos jovens cruzaram a fronteira da humanidade. Junho de 1944. Soldados canadenses do regimento North Nova Scotia Highlanders, cercados em Othi. A munição acaba. Eles soltam as armas. Pela lei da guerra, o destino é o campo de prisioneiros. A realidade é o matadouro. Os jovens da 12ª Divisão Panzer da SS não fazem prisioneiros. Eles executam. Tiros na nuca, golpes de baioneta, coronhadas até o crânio ceder. Um caminhão acelera contra a fila de rendidos. Um tanque esmaga os corpos no pátio. No jardim do Abadia de Ardenne, o quartel-general da divisão, o silêncio é interrompido. 20 canadenses caminham até o gramado. O comandante Kurt Meyer observa. Um oficial levanta a pistola. O primeiro disparo ecoa entre as paredes de pedra. Depois o segundo, o terceiro. Meyer havia ordenado. A invasão era a chance de vingar as cidades alemãs bombardeadas. Para esses adolescentes, a piedade é um defeito genético. A crueldade é a única prova de valor. No Château d'Audrier, o cenário se repete. O comandante do batalhão de reconhecimento interroga 3 prisioneiros. Eles não falam. A ordem é curta. Os 3 são fuzilados no local. Logo depois, mais 6. Em seguida, uma metralhadora varre outro grupo perto do castelo. 19 execuções apenas naquela propriedade. Não são crimes isolados. É um sistema. Oficiais incentivam, crianças operam o gatilho. Eles foram ensinados que o inimigo é sub-humano, que o remorso é traição. A juventude hitlerista foi moldada para ser a ferramenta de morte mais eficiente do Reich. Em uma única localização, o Jardim da Abadia, o rastro de sangue somou 156 mortos. Os investigadores do pós-guerra pararam diante de um impasse ético. Os carrascos de ontem tinham rostos de crianças. Como o sistema judiciário deve punir um assassino que não conhece outra verdade? O dilema era jurídico e moral. Um adolescente de 15 anos nos Estados Unidos da década de 40 não podia sequer votar. Na Alemanha, esse mesmo jovem já era um criminoso de guerra. Como julgar alguém que foi doutrinado desde os 10 anos de idade? O Estado era o pai, o oficial era o exemplo, a morte era o currículo escolar. A justiça tentou agir em casos isolados. 2 membros da juventude hitlerista, com apenas 15 anos, foram condenados por participar da execução de um prisioneiro de guerra. Outro jovem de 17 anos enfrentou o tribunal pelos mesmos crimes. Eles receberam sentenças, mas foram a exceção absoluta. A maioria dos soldados crianças que cometeram atrocidades jamais pisou em um tribunal. O sistema legal não sabia lidar com menores de idade treinados para matar. Provar a culpa individual sob uma doutrinação sistemática era quase impossível.
O impasse sobre o julgamento desses jovens logo deu lugar a algo mais brutal. No final de 1944, a Alemanha estava perdendo. A justiça deu espaço às execuções sumárias de espiões sem qualquer tribunal. Para transformar uma criança em um carrasco na Normandia, a preparação precisava começar 10 anos antes dos primeiros tiros. O sistema não aceitava improvisos. O projeto era de longo prazo. Como o Estado conseguiu colocar cada menino do país sob a mesma farda? Simples. O regime proibiu qualquer outra opção. Grupos de jovens católicos foram dissolvidos. Os escoteiros tornaram-se ilegais. Clubes comunistas acabaram com seus membros na prisão. Sobrou apenas um caminho. A doutrinação operava em escala industrial. Em 1933, o Hitlerjugend contava com 50 mil membros. Um ano depois, o salto desafiava a lógica. 2 milhões de jovens. O crescimento de 50 mil para 2 milhões em 12 meses é um choque estatístico. É como se toda a população da Eslovênia atual fosse convertida em soldados mirins de uma só vez. Adolf Hitler não buscava apenas seguidores. Ele buscava mentes maleáveis. A lealdade de uma criança de 10 anos é absoluta. O Estado ocupou o vazio deixado pela família e pela igreja. Entre os 10 e os 18 anos, o jovem alemão não tinha alternativa. Fora da organização, ele era um pare em sua própria terra. A escolha havia desaparecido. Aos 13 anos, o mundo parece uma aventura. Em 1936, para um garoto alemão, essa aventura tinha uniforme, acampamentos e marchas. Por fora, parecia o escotismo. Por dentro, era um campo de treinamento para a morte. A doutrinação começava no silêncio da sala de aula. O professor abria o livro de aritmética. Em vez de maçãs, o aluno calculava o peso de bombas. Em vez de geografia, estudava o espaço vital para a raça superior. O ódio virou uma disciplina exata. O Estado substituiu a moral pela ideologia. À noite, em volta da fogueira, as canções não falavam de amizade. Elas glorificavam o sacrifício supremo pelo líder. Franz Jagemann, que viveu o processo, descreveu a técnica. A ideia de que a Alemanha precisava viver e eles precisavam morrer era martelada. Não era um ensino. Era um prego atravessando a madeira até se tornar parte dela. Como transformar uma criança em um carrasco? O segredo era a militarização precoce. Em 1937, o general Erwin Rommel visitava as reuniões da juventude. Ele dava palestras sobre a arte da guerra. Ele pressionava os líderes para transformar o grupo em um exército júnior. A estrutura mudou. Escolas de tiro surgiram por todo o país. O brinquedo deu lugar ao metal frio. Mãos pequenas seguravam fuzis Mauser autênticos. O dedo curto mal alcançava o gatilho. Mas o cano estava apontado para o alvo. Em 1938, 1.500.000 jovens já dominavam o uso de armas de fogo. Esse número era maior do que todo o exército regular dos Estados Unidos na mesma época. 51.000 medalhas de tiro de elite foram entregues naquele ano. A precisão era cirúrgica, o alvo era humano. A guerra ainda não havia começado, mas a arma já estava carregada. 1.500.000 soldados estavam prontos antes do primeiro tiro oficial. Quando a guerra começou, os jogos terminaram. Mas as crianças não foram enviadas para as trincheiras imediatamente. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial explode. De forma metódica, a juventude hitlerista deixa de ser um clube de propaganda para se tornar uma força militar. No início, as tarefas eram auxiliares, mensageiros, defesa civil. Nas ruas, o cenário mudou. Estudantes limpavam escombros de bombardeios, vestindo roupas civis. Braçadeiras de pano sobre casacos comuns. Braços finos carregando baldes entre ruínas de concreto. A rotina escolar virou logística de guerra. Em 1942, o regime criou os campos de treinamento militar. Nada de sobrevivência na floresta. Adolescentes de 16 a 18 anos aprendiam a operar metralhadoras, granadas e pistolas.
O Estado transformou o lazer em preparação para o abate. Mas 1943 mudou tudo. A derrota em Stalingrado foi um abismo. 300 mil baixas. O fronte oriental entrou em colapso. De onde tirar soldados quando 300 mil adultos morreram em Stalingrado? A resposta estava nas salas de aula. Uma geração inteira foi criada para adorar a morte e o Führer. Eles eram obedientes, fanáticos, descartáveis. Em junho de 1943, o Alto Comando assinou o decreto para a criação de uma divisão de tanques composta por crianças. Em junho de 1943, os jovens do Reich receberam algo diferente de um diploma. O comando alemão assinou a criação da 12ª Divisão de Tanques, SS Hitlerjugend. 20 mil soldados. Uma divisão blindada completa, operada por adolescentes. A estrutura era um experimento técnico de demografia militar. De onde vieram esses homens? Quase todos nasceram em 1926. Eram rapazes de 16 e 17 anos, ocupando postos de combate pesado. Para o comando, eles eram o soldado perfeito, obedientes, fanáticos e descartáveis. 65% do 1º Batalhão eram menores de idade. Apenas 3% da unidade tinham mais de 25 anos. Era uma massa de manobra jovem, liderada por oficiais veteranos da Frente Oriental. O Reich entregou tanques Panther e armas antitanque para mãos que mal sabiam fazer a barba. Eles não eram milícia. Era uma unidade de elite, equipada com o que havia de mais moderno na tecnologia de guerra alemã. Cada um recebeu fuzis, granadas e a promessa de que salvariam a Alemanha. Com o treinamento concluído, o comando moveu o Bloco de Aço e Juventude para a França. A divisão iniciou o deslocamento estratégico para a Normandia. Na Normândia, os aliados esperavam encontrar soldados exaustos. Encontraram lobos jovens. 7 de junho de 1944, um dia após o desembarque, as tropas canadenses avançam pelo interior, em direção à aldeia de Alt. No caminho deles, a 12ª Divisão Panzer Hitlerjugend. Adolescentes magros saltam sobre a blindagem dos tanques canadenses. Eles não recuam, não hesitam. O fanatismo substituiu o instinto de sobrevivência. Comandantes britânicos observam a cena com horror. Para os meninos da SS, a morte é apenas um detalhe técnico. A doutrinação funcionou. Em um único embate, a divisão destrói 28 tanques canadenses. Eficácia de veteranos da SS com aparência de estudantes secundaristas. O rastro de destruição termina em crimes de guerra. Se em 1943 o regime criava uma elite, no final de 1944 a lógica mudou. As crianças viraram bucha de canhão. Quanto tempo leva para formar um soldado? Em outubro de 1944, o Reich decidiu que metade de um dia era o suficiente. O Volkssturm nasceu do desespero. Uma milícia popular onde a idade era apenas um detalhe burocrático. A lei convocava homens de 16 a 60 anos. Na prática, as escolas ficaram vazias. Meninos de 12 anos trocaram cadernos por fuzis. Crianças de 10 anos aprendiam a operar o Panzerfaust. Heinz Schütz tinha 15 anos. Ele morava em Leipzig. O treinamento de Heinz durou 4 horas. Menos tempo do que se leva para aprender a andar de bicicleta com segurança. Ele recebeu um uniforme da SS. O tecido sobrava nos ombros. As mangas cobriam as mãos. O oficial entregou a arma e apontou para o horizonte. A cena se repetia em cada esquina. O instrutor gritava ordens básicas. O menino segurava o tubo de aço frio. A mão era pequena demais. Heinz precisava levantar o braço inteiro, num esforço físico real, apenas para alcançar o gatilho da arma antitanque. Não havia tática, não havia suporte. Apenas o peso do metal e a promessa de uma morte gloriosa. Heinz foi enviado direto para a linha de frente. Ele não sabia lutar. Ele não sabia sobreviver. O Estado enviava seus filhos para o abate. Heinz Schütz partiu para o fronte ao meio-dia. A maior ameaça para essas crianças não vinha dos aliados. O perigo real vestia o mesmo uniforme e falava a mesma língua. Os próprios oficiais alemães tornaram-se os carrascos de seus soldados mirins.
Abril de 1945. Berlim era um labirinto de barricadas e fumaça. Margaret Boveri, uma vendedora de bilhetes, observava o caos das ruas. Caminhões queimavam exalando um cheiro insuportável de borracha e carne. O Reich agonizava em praça pública. No meio do fogo, Margaret viu um pelotão de fuzilamento da SS. O alvo não era um espião ou um general traidor. Era um menino. Ele não aparentava ter mais de 14 anos de idade. O crime? Tentar voltar para casa. Abandonar um posto que já não protegia nada. O Estado, que prometera glória e heroísmo, entregou uma bala nas costas. A execução foi rápida. A lógica do comando era simples e brutal. Lute e provavelmente morra. Recue e morra com certeza. O regime sacrificava a última geração para ganhar minutos de sobrevivência. Em 1945, o deserto de opções era absoluto. Soldados da SS executaram dezenas de membros da juventude hitlerista por deserção nas semanas finais. Alguns não aceitavam a rendição, nem a fuga. Eles escolheram uma terceira via, a guerra de guerrilha nas sombras. Abril de 1945. A Alemanha desmorona. De um lado, o Exército Vermelho esmaga Berlim. Do outro, americanos e britânicos avançam pelo oeste. As frentes de batalha deixam de existir. O caos é total. Milhares de soldados desertam para o lado ocidental, fugindo do cerco soviético. Por que os aliados fuzilavam adolescentes sem julgamento? A resposta está nos arquivos da organização Werwolf. Desde o final de 1944, a liderança nazista preparava o subsolo. O plano era a unidade Werwolf, combatentes treinados para agir atrás das linhas inimigas após a derrota oficial. Sabotagem, assassinatos, espionagem. Os membros da juventude hitlerista eram os candidatos ideais. Jovens, fanáticos, prontos para o sacrifício. O disfarce parecia perfeito. Roupas civis. Se fossem pegos, alegariam ser apenas crianças perdidas na guerra. Mas o plano falhou. Os aliados já tinham documentos capturados e prisioneiros interrogados. Eles sabiam que garotos em trajes comuns eram, na verdade, sabotadores armados. A Convenção de Genebra protege o soldado fardado, mas o espião sem uniforme perde o direito ao status de prisioneiro de guerra. Pelo direito internacional, a sentença para espionagem em solo inimigo é a morte imediata. A roupa civil que deveria escondê-los tornou-se sua sentença de morte. A lei militar exigia o fuzilamento. O pelotão de fuzilamento aguarda a informação. No dia 1º de junho de 1945, o destino de Heinz Petry foi selado em um fosso de areia em Braunschweig. O crime? Espionagem. A sentença? Morte imediata. Heinz tinha 16 anos. Nasceu no último dia de 1928. Era um estudante do 10º ano enfrentando fuzis carregados. Ao seu lado, Josef Schöner, de 17 anos. Ambos eram membros da juventude hitlerista. Ambos foram capturados em um buraco de raposa atrás das linhas americanas, vestindo roupas civis. As fotografias registram o procedimento técnico da execução. O garoto, magro e pequeno, é levado até o poste de madeira. Soldados passam as cordas pelo seu corpo. O nó é firme. O som seco do ferrolho das armas ecoa no local. Um comando curto. O disparo simultâneo quebra o ar. A poeira sobe ao redor do poste. O corpo de Heinz despenca para frente, contido apenas pelas amarras. O silêncio volta ao setor. 4 minutos depois, um oficial se aproxima. Ele verifica o pulso do adolescente. O corpo é desamarrado e removido do campo de visão. Em seguida, os soldados preparam o posto para Josef Schöner. Do cadáver na cova para o papel timbrado. A morte dos rapazes não foi um erro de cálculo, mas um processo burocrático preciso. Tribunais militares operavam com a velocidade de uma linha de montagem. As defesas eram mínimas. As evidências, muitas vezes, circunstanciais. Mas o veredito era final. Isso era justiça ou vingança? Formalmente, era a lei. Na prática, era o acerto de contas. A Convenção de Genebra de 1929 tinha uma lacuna fatal.
Ela não previa a doutrinação em massa de crianças por um Estado totalitário. O documento estabelecia 15 anos como a idade mínima para o combate. Heinz Petrie e Joseph Schoener já haviam cruzado essa linha. Eles tinham 16 anos. Eram legalmente adultos para morrer, mas crianças para entender a engrenagem que os triturava. Em 14 de junho de 1945, perto de Heimberg, o processo se repetiu. 6 prisioneiros alemães foram fuzilados por espionagem. Entre eles, pessoal da SS usando roupas civis para se infiltrar. A lógica era simples. Sem uniforme, você perde a proteção de prisioneiro de guerra. Você vira um alvo legítimo. Os americanos seguiram a letra fria da lei internacional. O sistema jurídico ignorou que essas armas humanas foram moldadas por adultos que deveriam protegê-las. No verão de 1945, a burocracia do tribunal selou o destino de quem ainda não tinha idade para votar. A Convenção de Genebra de 1929 fixava o limite combatente em 15 anos. O papel aceitava tudo, mas a realidade nas trincheiras era feita de ódio e exaustão. No verão de 1945, os soldados aliados não buscavam justiça poética. Eles buscavam sobrevivência. Após anos de combate e a descoberta dos campos de concentração, a piedade havia secado. Por que um soldado veterano puxaria o gatilho contra um adolescente? A resposta estava no plano Werwolf. Documentos capturados revelavam a estratégia alemã, uma guerra de guerrilha fanática atrás das linhas aliadas. Oficiais eram assassinados em estradas escuras. Depósitos de suprimentos explodiam no meio da noite. Para os americanos e britânicos, um jovem de 16 anos não era um órfão, era um sabotador em potencial. O cenário era sempre o mesmo. Um soldado revistava uma casa abandonada. Encontrava um jovem escondido, vestindo roupas civis sujas sobre restos de um uniforme. O garoto jurava a inocência. Mas, sob as leis de guerra, quem combatia sem uniforme era espião, e espiões morriam. Heinz Petrie e Joseph Schoener caíram nessa engrenagem. Eram combatentes reais ou apenas crianças aterrorizadas tentando voltar para casa? O tribunal militar não esperou pela resposta. No fronte, a investigação era um luxo que ninguém queria pagar. O processo foi rápido, as provas escassas. A lei internacional de 1929 ignorava a doutrinação infantil. Ela via apenas o ato, espionagem fora do uniforme. A idade não importava. O fato de serem vítimas do sistema nazista não servia como defesa. O tribunal militar de campo operava com a lógica do canhão. O veredito saía em minutos. A execução ocorria em horas. O arbítrio do juiz de farda selava o destino na beira da vala. As execuções sumárias revelam uma fenda no tribunal. A lei e a justiça seguiam caminhos opostos. Por que o comandante sobreviveu enquanto o subordinado foi fuzilado? Advogados caros e apelos políticos garantiam a vida no topo. No chão da trincheira, o julgamento de campo não admitia defesa. A 12ª Divisão Panzer da SS era uma máquina de massacres. Seus soldados executavam prisioneiros de guerra a sangue frio. Kurt Meyer, o comandante da unidade, enfrentou o banco dos réus em dezembro de 1945. A acusação era clara: responsabilidade direta no assassinato de ao menos 40 prisioneiros canadenses. Meyer recebeu a sentença de morte. Mas o sistema começou a girar. Em 1946, a pena foi comutada para prisão perpétua. 8 anos depois, em 1954, o general estava livre. Meyer cumpriu menos de 10 anos por crimes de guerra atrozes. Enquanto isso, Heinz Petrie e Joseph Schoener já estavam mortos há quase uma década. O contraste expõe o cinismo da época. Oficiais que ordenaram carnificinas ganharam processos longos e revisões de pena. Adolescentes perdidos em buracos, suspeitos de espionagem, ganharam o pelotão de fuzilamento em semanas. A justiça militar de baixo nível ignorava a idade e buscava o exemplo rápido. Meyer reformou sua vida e publicou memórias. Petrie e Schoener viraram apenas registros em arquivos de execução. Kurt Meyer saiu da prisão em 7 de setembro de 1954. As execuções de Petrie e Schoener foram apenas o prelúdio do que estava por vir.
No leste, o cenário era mais sombrio. O que aguardava as crianças em Berlim fazia o pelotão de fuzilamento parecer misericórdia. Abril de 1945. A capital alemã virou um alvo. 2.500.000 soldados soviéticos cercavam a cidade. O Exército Vermelho trouxe 8.500 aeronaves. 6.500 tanques avançavam pelas ruas. Quem defendia Berlim? O general Helmut Weidling olhou para os mapas e viu o abismo. 45.000 defensores contra milhões. É o equivalente à população de uma pequena cidade tentando parar uma inundação global. Entre os combatentes, Weidling contou 1.252 rapazes da juventude hitlerista e do serviço de trabalho. Alguns tinham 14 anos, outros eram ainda mais novos. O general sabia a verdade. Mandar crianças para a linha de frente era um crime. Ele disse isso abertamente. Mas a lógica do bunker era outra. Do subsolo da chancelaria do Reich, Adolf Hitler ignorou os generais. Ele ordenou que os meninos marchassem para a frente. Joseph Goebbels deu o suporte necessário. O ministro da propaganda mentiu para a nação. Ele prometeu que Berlim seria a muralha onde o inimigo cairia. Goebbels sabia que a guerra estava perdida. Mesmo assim, ele usou a vida de crianças para comprar mais alguns dias de resistência inútil. Hitler assinou o decreto de mobilização total. Do bunker de Berlim, as ordens exigiam resistência total. Nas ruas, a realidade era outra. O doutrinamento desligou o instinto de sobrevivência. O medo deu lugar ao fanatismo. O que leva uma criança a enfrentar um tanque? A propaganda apagou a fronteira entre o heroísmo e o suicídio. Os jovens acreditavam que seu sacrifício salvaria o país. O mundo real não existia mais. Imagine a cena. Um garoto de 12 anos segura um Panzerfaust. Ele se esconde atrás de um muro de tijolos. O tanque soviético T-34 dobra a esquina. O menino dispara. O blindado para. Mas a vida do atirador dura apenas mais alguns segundos. Um único tiro de bazuca atravessava o aço. Mas o garoto morria logo depois sob o revide da artilharia. Na ponte de Ravel, o cenário era de matança. Um grupo da juventude hitlerista ocupou o local. Eles operavam uma metralhadora com precisão mecânica. Foram 48 horas de combate sem trégua. O saldo foi brutal. 14 tanques destruídos. 120 defensores mortos. Os soviéticos avançavam sobre pilhas de corpos pequenos. Soldados do Exército Vermelho relataram um padrão sinistro, a rendição fingida. Um pano branco surgia em uma janela. Os soviéticos abaixavam as armas. No instante seguinte, uma rajada de metralhadora vinha da mesma posição. Perfídia ou desespero, o resultado era o mesmo. A artilharia russa nivelava o quarteirão. A poeira de tijolos cobria os uniformes curtos. Naquele setor estreito, a resistência cessou apenas quando não restava ninguém para puxar o gatilho. 120 corpos ficaram para trás. O asfalto de Berlim terminava onde começava o mármore do Reichstag. O coração simbólico do governo tornou-se uma tumba de pedra. Milhares de defensores ocupavam as salas escuras. Marinheiros, homens da SS e crianças da juventude hitlerista. O general Helmut Weidling sabia que a cidade estava condenada. Mas o combate não parou. Os soviéticos avançavam sala por sala, degrau por degrau. O eco das explosões martelava os salões de pedra. Do alto das varandas de granito, garotos disparavam Panzerfaustes contra vultos no escuro. Granadas caíam dos andares superiores. O estilhaço não escolhia a idade. O sangue manchava as colunas maciças. Corpos empilhados obstruíam as passagens. O comando colapsou. Weidling ordenou a dissolução das unidades da juventude hitlerista. O papel nunca chegou ao destino. No caos do prédio em chamas, a ordem era apenas um ruído inútil. As crianças continuaram disparando. Elas continuaram morrendo. Soldados soviéticos alcançaram o telhado. A bandeira subiu. Sob seus pés, centenas de defensores jaziam mortos. Entre eles, adolescentes que nunca viram a luz do dia fora da guerra. A conta final é um golpe seco. Da brigada inteira da juventude hitlerista que defendeu o setor,
Restaram apenas 2 sobreviventes. Todos os outros viraram cinzas sob a artilharia, foram fuzilados no corpo a corpo ou enterrados vivos nos escombros. Apenas 2. 27 milhões de mortos. Esse era o peso carregado pelos soldados soviéticos ao entrar em Berlim. Cidades arrasadas, famílias inteiras executadas. Um rastro de destruição que atravessava o continente. O Exército Vermelho não buscava perdão, buscava o fim. Abril de 1940 e 45. Um porão escuro no centro da capital. A infantaria soviética arromba a porta. No canto, entre escombros e fumaça, está um garoto de 12 anos. O rosto sujo de fuligem, uniforme 3 tamanhos maior. Ao lado dele, um Panzerfaust vazio. Minutos antes, esse garoto destruiu um tanque T-34. Matou toda a tripulação. Amigos de quem agora aponta o fuzil para sua cabeça. O menino teve apenas meio dia de treinamento antes de ser jogado no inferno. O que acontece agora? Ele seria tratado como prisioneiro de guerra ou receberia uma bala na testa? O destino dependia de um detalhe: do humor da tropa, da presença de um oficial, do acaso. Não havia tribunais em porões em chamas. Nenhum registro foi mantido. Ninguém contava corpos de crianças em meio ao colapso de um império. O caos de Berlim apagou os rastros. Milhares foram para campos de prisioneiros na Sibéria. Outros tantos morreram no local. O oficial soviético decidia o futuro em um segundo. O dedo apertava o gatilho ou ordenava que o garoto se levantasse. 8 de maio de 1940 e 45. A Alemanha capitula. As armas silenciam na Europa, mas o caos apenas muda de forma. Milhares de jovens da juventude hitlerista vagam pelas estradas. Eles tentam voltar para casa entre escombros e patrulhas inimigas. Muitos terminam em campos de prisioneiros. Outros caem em uma malha burocrática mortal. Forças de ocupação prendem adolescentes sob suspeita de pertencerem ao Wehrwolf. Eram unidades de resistência fanática. A guerra acabou, mas as execuções continuam. Heinz Petri e Joseph Schoner enfrentam pelotões de fuzilamento semanas após a rendição. A ocupação não sabe o que fazer. Como desarmar uma mente moldada para o fanatismo? A solução foi a filtragem em massa. O sistema de denazificação dividiu os jovens em categorias: vítimas ou culpados. O processo era mecânico e frio. Soldados levavam os garotos para salas escuras. O barulho do projetor de cinema preenchia o vazio. Nas telas, imagens reais dos campos de concentração. Pilhas de corpos, valas comuns. O cheiro de morte agora tinha rosto e evidências. Era a tentativa de quebrar anos de doutrinação em poucas horas. Os aliados forçavam o confronto com a atrocidade. Alguns choravam, outros desviavam o olhar. Muitos mantinham o silêncio de pedra dos doutrinados. Após meses de interrogatórios e lições, a maioria recebia um documento. A liberdade tinha regras. Os sobreviventes ganhavam o direito de retornar para o que restou de suas famílias. A liberdade trouxe o silêncio. Os sobreviventes voltaram para o que restou de suas casas, mas trouxeram a guerra escondida sob a pele. As forças aliadas enfrentaram um impasse jurídico. Como julgar um exército de órfãos e fanáticos? 2 adolescentes de 15 anos foram condenados por fuzilar um prisioneiro. Alguns oficiais da 12ª Divisão Panzer SS foram para o banco dos réus. Mas milhares de outros simplesmente voltaram para a vida civil. A comunidade internacional recuou. Processar adolescentes doutrinados pelo Estado parecia um pesadelo moral. A solução foi a amnésia coletiva. O jovem soldado trocou a farda por um terno. Ele se tornou professor, virou empresário, funcionário público. Imagine a cena. Um homem de cabelos brancos sentado à cabeceira da mesa. Ele serve o jantar para os netos. Sorri. Mas, por 40 anos, ele nunca mencionou o que fez na Normandia. O silêncio era a única defesa contra o peso de ter servido a uma causa criminosa. O historiador Michael Cater dedicou anos a romper esse muro. Ele rastreou esses antigos combatentes da 12ª Panzer SS já na velhice. Cater registrou confissões tardias.
Homens que, ao olhar para as próprias mãos envelhecidas, admitiam o óbvio. A ditadura não apenas destruiu o mundo ao redor, ela corroeu suas próprias almas. Alguns morreram sem remorso, levaram a suástica gravada na mente até o último suspiro. Outros carregaram a vergonha como uma doença crônica por 8 décadas. Eles faleceram acreditando que cumpriram o dever em 1945. Um garoto de 16 anos morre em uma vala. Outro chega aos 80 anos em uma cama quente. A diferença entre eles não foi o crime, foi o calendário. Em junho de 1944, um integrante da juventude hitlerista participa do massacre de prisioneiros canadenses. Ele tem 16 anos. O sistema o considera uma vítima da doutrinação. Ele nunca enfrenta um tribunal. Esse homem morre décadas depois, cercado por netos. O destino é um sorteio de datas. Apenas um ano se separa do próximo caso. Junho de 1945. Outro adolescente de 16 anos se esconde em uma trincheira atrás das linhas americanas. Ele não é visto como uma vítima. Os aliados o tratam como espião. O tribunal militar o condena à morte em poucos dias. A guerra ignora a moral. Ela produz apenas resultados. Imagine 2 garotos do mesmo bairro. Um serviu na divisão Hitlerjugend. O outro foi recrutado para os lobisomens. O primeiro sobreviveu à Normandia e reconstruiu a vida. O segundo enfrentou o pelotão de fuzilamento em uma manhã fria. A justiça não existiu para nenhum deles. Um teve o direito ao esquecimento e à velhice. O outro recebeu 10 balas no peito. O acaso definiu quem viveria e quem morreria em 1945. A data da captura valia mais que a própria vida. Hoje, o cenário é outro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estabelece uma linha clara. Qualquer pessoa com menos de 18 anos em forças armadas é uma criança-soldado. Em 2002, o protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança proibiu essa prática. Se a juventude hitlerista existisse agora, o recrutamento seria um crime contra a humanidade. Os adolescentes seriam vítimas, receberiam reabilitação, não balas. Mas em 1945, a proteção era inexistente. As convenções de Genebra permitiam jovens de 15 anos no fronte. 16 e 17 anos eram alvos legítimos. A lei falhou. O Estado transformou crianças em armas. O mundo reagiu ao metal dessas armas. A doutrinação apagou a infância. Transformou garotos comuns em assassinos obstinados. A guerra brutalizou a lógica. Executar adolescentes passou a ser visto como uma necessidade militar. Documentos da Organização das Nações Unidas mostram um abismo entre os séculos. Naquela época, o sistema valorizava a ideologia. A humanidade ficava em segundo plano. Os líderes preferiam ver crianças mortas a assinar a rendição. Os registros sumiram nas cinzas de Berlim. Os números exatos se perderam no caos do colapso alemão. Restaram apenas as cicatrizes e o cálculo da tragédia. 300 mil.